Mas eu realmente acho que com o tempo temos a capacidade de tornar esse local em particular ineficaz. Você sabe, obviamente fica debaixo de uma montanha e eu acho que os engenheiros estão contribuindo para, você sabe como fazer isso, mas provavelmente teria que desabar sobre si mesmo. Então eu acho que é possível, mas é um alvo formidável. General Jack Keane falando sobre o desafio da usina nuclear de Fordow, no Irã, que até agora não foi atingida nesta guerra. Ela está a 90 metros abaixo de uma montanha. Ela poderia potencialmente ser destruída por uma bomba americana conhecida como Bunker Buster. Enquanto isso, na Casa Branca, esperamos que o presidente se reúna com sua equipe de segurança nacional a qualquer momento. Ele voltou do G7 no Canadá um dia antes para essa reunião presencial. Dan Hoffman está comigo e, Dan, bom dia. Explique para nós o processo de pensamento. Bom dia. Antes de começar a explodir montanhas no Irã, nos explique primeiro o processo de pensamento do lado dos israelenses, Estados Unidos sobre isso e depois chegaremos à questão iraniana. Sim. Bill, posso te dizer pela minha carreira de décadas na CIA, sabe? Nós não fazemos política na CIA, nós recrutamos espiões e roubamos segredos, mas fui um observador muitas vezes durante deliberações políticas desse tipo. E o que eu espero que o presidente esteja ouvindo de seus conselheiros é: quais são as opções para chegar ao resultado final que queremos? E lembre-se do motivo pelo qual o governo Trump se retirou do JCPOA na primeira administração Trump. Foi por causa do programa nuclear, das cláusulas de caducidade, porque o JCPOA não tratava do programa de mísseis balísticos do Irã, assim como da rede de terrorismo por procuração do Irã. E, portanto, agora temos uma oportunidade melhor do que nunca para lidar com esses 3 desafios para a nossa segurança nacional. Isso não significa que precisamos explodir Fordow, mas significa que o Irã vai ter que, nas palavras do seu líder supremo, beber do cálice envenenado e concordar com uma rodada séria de negociações na qual chegaremos ao resultado final que desejamos. A coleta de inteligência será fundamental sobre os planos e intenções do Irã, seu exército, sua inteligência e seus clérigos. Imagino que estamos fazendo um esforço total para fornecer ao presidente o que ele precisa. Bem, vamos falar sobre o lado iraniano em relação aos mísseis balísticos. É basicamente porque eles não têm poder aéreo para dominar ou controlar os céus. Os mísseis balísticos são praticamente a única coisa que eles têm para ameaçar o Irã hoje. Benjamin Netanyahu disse outro dia: se vocês não interromperem o programa de mísseis deles, eles poderão construir 3.600 por ano. Bem, acreditamos que, quando a guerra começou há 5 dias, eles tinham 3.000. Pensei que desses 3.000, cerca de 1.000 tinham capacidade de percorrer os 1.500 quilômetros ou 900 milhas de Teherã até Tel Aviv. E se os iranianos já dispararam 400 desses mísseis, eles têm um cálculo a fazer, Dan. Porque esse país agora está encurralado e ficará ainda mais em breve. Sim, e como você mencionou, Israel domina os céus. Lembre-se, em abril do ano passado, Israel destruiu as defesas aéreas do Irã. Israel tem agentes secretos atuando em solo. Eles têm alvejado de forma letal os militares do Irã, líderes militares de alto escalão e seus cientistas nucleares. Israel domina o espaço de batalha e a segurança do regime do Irã agora está mais frágil do que jamais esteve desde a guerra contra o Iraque nos anos 1980. Então a questão é se vamos ou não fechar um acordo agora, como o presidente Trump gostaria de fazer neste momento. Talvez o Irã não queira fazer um acordo e talvez eles corram agora para obter uma arma nuclear, caso em que talvez não tenhamos outra escolha a não ser buscar uma opção militar. Mas eu esperaria que este presidente buscasse todos e quaisquer meios disponíveis para negociar uma saída para isso, se de fato houver uma oportunidade para tal. Certo, há um relato, não sei se é verdade, mas há um relato de que a liderança iraniana, aqueles que ainda estão no poder e vivos, disseram: não se comuniquem mais pelos nossos meios de comunicação habituais. A sugestão que eu tirei disso é que os iranianos infiltraram todo aquele país. E só de pensar no que eles conseguiram executar aqui, literalmente, que quando você tem um novo líder do exército sendo eliminado em questão de dias depois de ter sido promovido para esse cargo. Olha, o ponto-chave em tempos de guerra é localizar, identificar e eliminar seus alvos. E isso depende de inteligência.
Israel tem o Irã sob escuta e eles são capazes de coletar a localização de todos, assim como fizeram com o Hezbollah e a operação de Pager, Bill. E isso dá a Israel uma vantagem significativa, como vimos. Nesta guerra. Dan, que bom ver você. Conversaremos em breve. Hoffman, com sua análise. Muito obrigado. O que foi que você ouviu de mais importante dos iranianos? Eles gostariam de conversar, mas deveriam ter feito isso antes. Eu tive 60 dias e eles tiveram 60 dias. E no 61º dia eu disse, não temos um acordo. Eles têm que fazer um acordo e é doloroso para ambas as partes. Mas eu diria que o Irã não está vencendo essa guerra. E eles deveriam conversar e deveriam conversar imediatamente antes que seja tarde demais. Isso com o G7 antes de o presidente partir tarde da noite passada lá no Canadá. E essa é a verdade social que ele enviou. Todos devem evacuar imediatamente. Mais fácil falar do que fazer. A cidade de Teherã tem de 9,5 milhões a 10 milhões de pessoas e a área metropolitana chega a cerca de 17 milhões. O país é enorme, é mais ou menos do tamanho do Alasca. É 2 vezes o tamanho do Texas. Você poderia colocar 75 Israéis dentro, caberiam dentro da geografia do Irã. É com isso que você está lidando aqui. As fronteiras são extensa e longa com o Iraque, são cerca de 1.000 milhas de comprimento, várias aqui em cima com a Armênia e o Azerbaijão, Turcomenistão, você vê também Afeganistão. O Paquistão tem uma fronteira que se estende por cerca de 500 milhas. Até agora, isso é o que esses países vizinhos fizeram. O Paquistão anunciou o fechamento de suas fronteiras ontem. O Azerbaijão também fez o mesmo. O espaço aéreo está fechado sobre Teherã. Muitos desses faróis traseiros que você vê no vídeo que temos mostrado nos últimos 2 dias, foi relatado que muitas pessoas que vivem em Teherã estão indo para o norte, em direção ao Mar Cáspio. Aí estão os faróis traseiros nas rodovias. Eles ficam congestionados à noite. É muito fácil de ver, com base no vídeo, quando a noite cai. E aqui em cima, voltando ao mapa, este é o Mar Cáspio, ao norte, e é para lá que acreditam que muitas pessoas buscam refúgio. O general Jack Keane está conosco e, general, obrigado por dedicar seu tempo mais uma vez junto comigo e com a Jack. Jack, por que você não começa com aquela pergunta específica sobre a qual estávamos falando do The New York Times? Vamos começar por aí. General Keane, obrigado por estar aqui. Sabe, acho que a verdadeira questão que todos estão enfrentando agora e que o presidente está enfrentando é como isso pode se tornar uma operação bem-sucedida. E há muitas sugestões de que não pode ser considerado um sucesso se Fordow ainda estiver enriquecendo ao final disso. Mas as Forças Armadas do Zerah têm, de certa forma, mapeado como isso seria. E aqui está o que o The New York Times escreve. Os exercícios levaram à conclusão de que uma bomba não resolveria o problema. Qualquer ataque a Fordow teria que ocorrer em ondas, com B-2Es lançando uma bomba após a outra no mesmo buraco. E a operação teria que ser executada por um piloto e uma tripulação americanos. Existe uma segunda opção, uma opção terrestre, que o presidente possa ter em seu leque de escolhas? Bem, certamente há várias opções. E a verdadeira questão é, se os Estados Unidos vão fazer algo aqui, provavelmente será pelo ar, porque temos essa capacidade. E deixe-me dizer que, se os Estados Unidos estivessem liderando essa campanha e Israel estivesse nos apoiando, seria um conjunto de alvos muito complexo e desafiador de lidar com todo o empreendimento nuclear do Irã, que ultrapassa mais de 12 bases onde esse empreendimento está localizado e algumas delas estão enterradas no subsolo. E eles, sabe, espalharam o enriquecimento, espalharam as centrífugas para tornar isso um desafio difícil. E o Ayatollah e seu grupo sempre pensaram, e é por isso que eles nunca desmantelaram seu programa nuclear como resultado das negociações, que poderiam absorver um ataque aéreo. E como grande parte da capacidade deles está enterrada no subsolo, eles conseguiriam sobreviver a esse ataque aéreo em termos de capacidade, se recuperar e reconstruir. Eles sempre consideraram isso uma opção melhor do que desmantelar voluntariamente o programa, que era o que o governo Obama queria que eles fizessem, e eles cederam isso muito cedo nas negociações e desistiram da ideia. Ou seja, o governo Obama, o governo Trump trabalhou nisso por muitas semanas e obteve praticamente a mesma resposta do Ayatollah e de seus negociadores.
Eles não estavam dispostos a fazer isso. E o motivo é bastante óbvio, porque se ele desistisse voluntariamente disso, com verificação, acabou. Um ataque aéreo, por mais complexo e difícil que seja, ele acredita e seus conselheiros dizem a ele que ele pode sobreviver a isso, recuperar o empreendimento, reconstruí-lo e ainda assim montar um pacote nuclear que ameaçará Israel e a região. Isso é onde esses caras estão. General, acabamos de receber informações de Tel Aviv. O exército israelense diz que completou mais uma onda de ataques no oeste do Irã, afirmando que foi há pouco tempo. Olhe para os ativos da Marinha dos Issachar na região. Fomos informados ontem que o USS Nimitz estava seguindo para o oeste ou pelo Estreito de Singapura. Certamente queremos garantir que nossos 40 mil homens e mulheres naquela região estejam bem cuidados e em segurança. Voltando à possibilidade da bomba penetradora, uma arma de 30 mil libras lançada por um bombardeiro B-2, possivelmente sobre essa montanha. Qual é o seu nível de confiança de que uma, duas ou mais poderiam cumprir o objetivo? Não faço ideia de quantas seriam necessárias. Deixo isso para as pessoas que estão envolvidas nos detalhes do planejamento, se é isso que está acontecendo. Mas eu acho que, com o tempo, temos a capacidade de tornar esse local específico ineficaz. Está obviamente debaixo de uma montanha e eu acho que os engenheiros estão contribuindo para... Sabe como se faz isso? Mas provavelmente precisa desabar sobre si mesmo. Então, eu acho que é possível, mas é um alvo formidável e provavelmente exigiria ataques sucessivos para conseguir isso. Mas a realidade a questão é, e se não fizermos isso? E se recuarmos, como algumas pessoas estão dizendo, que isso vai levar a outra guerra sem fim. E... Vamos tirar essa possibilidade da mesa bem rápido aqui. Os Estados Unidos e Israel não têm intenção de realizar uma invasão terrestre do Irã, semelhante ao que fizemos no Iraque e no Afeganistão, cujo objetivo era a mudança de regime, a ocupação, o que levou à reconstrução nacional. E a duração prolongada daquela guerra deixou um gosto amargo nas pessoas em relação a isso. Mas isso não está nos planos de ninguém aqui. Esta é uma campanha aérea por parte de Israel e se os Estados Unidos se envolverem, estaremos apoiando essa campanha aérea com um ataque limitado, porém muito focado, talvez em 1 ou 2 alvos de suas instalações subterrâneas. E é isso. Sim. Entendi. Teríamos que nos preparar para a retaliação, era isso que você estava descrevendo. Os recursos na região não servem apenas para proteger nossos soldados que estão nessas várias bases, 40 mil, mas também para retaliar contra o Irã. E isso seria de forma bastante decisiva se eles nos atacassem como resultado de nossa participação campanha, nos atacassem de forma geral. Só para deixar claro, minha pergunta não sugeria que haveria qualquer invasão terrestre. Era apenas se esse recurso, essa bomba de 30 mil libras, poderia cumprir o objetivo. E talvez vejamos se isso é possível ou não. General, obrigado por voltar. Conversaremos novamente ainda